E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para você. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa tarde de resolução de questions. Questão número 13. Uma criança de 10 anos de idade é trazida ao hospital de referência em uma cidade de grande porte com um quadro que já se arrasta há 6 meses. Apresenta febre irregular intercalada com períodos de apirexia, anorexia e perda ponderal de 6 quilos. A mãe relata ainda diarreia ocasional, sangramento gengival importante, epistaxe e episódios de pneumonia e otite, tratados com antibióticos nos últimos meses, pouco antes da mudança realizada pela família, que saiu de uma cidade de zona rural para uma cidade de zona urbana. Essas coisas não são aleatórias. Saiu de uma cidade de zona rural. Então, ele era uma criança de zona rural. Ok? Então, já vou pensar em alguma coisa, alguma patologia que pode dar em zona rural. Febre irregular, né? Há 6 meses, uma febre bem arrastada. 6 meses que a criança está tendo febre. O que causa febre por 6 meses? Tem que ser uma coisa que não é comum, não é infecção aguda, é infecção crônica. Alguma alteração lá. Pode ser uma leucemia? Podia ser. Então, o que tem mais aqui? O exame, a criança está apresentando emagrecida, hipodesenvolvida para a idade, cabelos finos e quebradiços. Informação importante. Ela está emagrecida e hipodesenvolvida, ou seja, ela tem desnutrição. Por quê? Porque o que atrapalha o desenvolvimento natural é a nutrição. Se a criança tem desnutrição aguda, atrapalha na questão do peso. Mas quando tem uma desidratação, uma desnutrição crônica, atrapalha também no crescimento e desenvolvimento. Então está hipodesenvolvida, cabelos finos e quebradiços, hipocorada, anictérica, microadenopatia cervical e axilar bilateral. Então perceba que a criança tem desnutrição. Febre arrastada, desnutrição, sangramento gengival, epistaxe, hemorragias. Então eu percebo que tem alterações possivelmente nas plaquetas, né? Tem hemorragias. Ela tem ela está hipocorada, então possivelmente tem uma anemia. Então qual é a patologia que dá uma febre arrastada, que dá sangramentos, que dá diarreia, que é causada na zona rural, que dá alteração da anemia e da diminuição das plaquetas? Quem mais a gente vê aqui? Sopro sistólico pancardíaco, abdômen distendido, fígado palpável a 5 centímetros do ebodo costal direito. Olha, hepatoesplenomegalia. Lembra que a gente estudou hepatoesplenomegalias crônicas lá nas lives do Projeto 8 em Ponto? Então a gente viu leucemias, linfomas, leishmaniose visceral, ectossomose, todas essas patologias eram toxocaríase, todas essas patologias eram diagnósticos diferenciais da hepatoesplenomegalia crônica. E aí a gente tem que identificar o que é isso aqui. Temperatura axilar 37,8, pressão arterial de 100 por 70, frequência cardíaca 104 e respiratória de 18. Beleza. Estamos aí o quadro. A melhor correlação entre a manifestação clínica apresentada pela criança e o seu mecanismo fisiopatológico nessa endemia brasileira é... O que é isso daí? Esse quadro que se desenhou para a gente de febre arrastada, sangramentos, alteração anemia, trombocitopenia, que mais? Desnutrição. O que da zona rural? Isso daí é leishmaniose, né, visceral. Isso aqui é uma hepatoesplenomegalia crônica causada por leishmaniose visceral. Esse é o quadro de leishmaniose, desse mesmo jeitinho. Então vamos ver agora a fisiopatologia. A esplenomegalia como efeito da hipertrofia progressiva por aumento da pressão sanguínea no sistema portal intrahepático e na veia esplênica. O que causa aumento da hipertensão portal de infecção
é a ectossomose, não é a leishmaniose. Então, é uma hepatosplenomegalia crônica também, mas é a ectossomose. Então, a letra A está errado, que está falando de ectossomose. Infecções bacterianas, não são infecções bacterianas que causam essa resposta aí, né? Edema dos membros inferiores, frio com cacifo, como consequência da insuficiência cardíaca congestiva secundária miocardiopatia dilatada. É Chagas? A endemia que ele está tendo é Chagas? Não é Chagas, né? É toxocaríase? É Chagas? Não, de jeito nenhum. Não é Chagas, é leishmania, né? A anemia como resultado da combinação de hemólise, ocupação da medula óssea, ou macrófagos infectados, hemorragia e sequestro esplênico. Aí eu gostei mais. 13, resposta letra D. É justamente o que acontece na leishmaniose, né? Ocupação da medula. É isso aqui. Resposta letra D. Sangramento gengivais é que faz como efeito da diminuição da produção de fatores de coagulação? Não é isso não. Resposta letra D, meu amiguinho. Letra D. Leishmaniose visceral é essa fisiopatologia aqui que acontece. Resposta letra D. Você vê que nas questões mais atuais, dificilmente ele vai perguntar fisiopatologia para você. Ele pergunta para você diagnóstico, tratamento, conduta. Fisiopatologia é coisa que ele não pergunta mais atualmente, né? Prova antiga, você vai perceber que 2011, 2012, 13, algumas poucas questões ele perguntou fisiopatologia. 14. Casal procura atendimento médico na unidade básica de saúde com história de tentativas frustradas de engravidar. O que ele pode perguntar num caso de infertilidade? Ele vai perguntar o diagnóstico ou tratamento. Como é que eu faço? Quais são os exames que eu vou pedir? É isso que ele vai perguntar, quer ver? Há 2 anos, a despeito de manter relações sexuais frequentes sem uso de métodos anticonceptivos, contraceptivos. Ela tem 25 anos de idade, apresenta ciclos regulares, né? Nega dismenorreia, dispareunia, comorbidades ou acidente de doenças sexualmente transmissíveis. Então não tem nenhum fator de risco. 30 anos de idade, ele tem 30 anos, sem antecedentes, com filho de 5 anos de idade de outro relacionamento. Então, teoricamente, algo deve acontecer com a mulher, porque o homem já tem um filho de outro casamento. Então, qual é a propedêutica indicada na abordagem inicial? Não tem problema nenhum, eu não tenho nada. Quais são as primeiras coisas que eu vou avaliar? Eu vou pedir um espermograma para o homem e esterossalpingografia. Por quê? Porque a principal causa de infertilidade feminina é a alteração tubária. Então, esterossalpingografia e espermograma são os exames iniciais que eu vou pedir. Agora, se ela tivesse amenorreia, né? Se ela tem amenorreia, acne, hiperissurtismo, se tem outras coisas, a gente pesquisa outras coisas. Mas, por enquanto, começamos com esses 2 exames, certo? Letra A e espermograma e esterossalpingografia. Fácil. Demê, né? Falamos já milhares de vezes sobre isso. 15. Mulher com 41 anos de idade procura unidade de pronto atendimento com relato de dor anal há 3 dias. Dor anal há 3 dias. Há cerca de 6 horas notou sangramento anal vermelho vivo, entremeado com coágulos. Nega alteração de hábito intestinal e história familiar de neoplasia coloretal. Ao exame, observa-se uma nodulação perianal com cerca de 1 centímetro de diâmetro, arroxeada e com laceração central por onde se extrui um coágulo sanguíneo. O toque retal foi muito doloroso e não evidenciou tumores ou presença de sangue nas fezes. Com base nessas informações, a conduta correta é: letra A, fazer a esclerose do vaso sangrante. Ou então, o que é isso daqui? Isso aqui é uma trombose, né? Trombose de... um trombo de hemorroida, trombose hemorroidária, né? Esse caroço, esse nódulo que aparece ali no ânus é uma trombose. Nas primeiras 24, um pouquinho mais, até umas 48 horas, faz sentido fazer a trombectomia. Depois disso não faz mais sentido, porque a dor ela vai aumentando nas primeiras 24, 48 horas, depois ela vai reduzir. Então aí banhos de assento, analgesia seria o mais indicado nesse paciente. Então, esclerose do vaso sangrante, não. Cirurgia de urgência, não. Trombectomia, não. Ligadura elástica, tampouco. Então, eu tenho que fazer anti-inflamatório não esteroidal, observar o sangramento. Resposta letra E, né? Ok? Resposta letra E, o mais simples. Agora, teve 2 vezes que eu vi essa questão que eu lembro. Pode ter tido mais alguma vez. Mas todas as vezes que mostrou trombo de hemorroida, esse nódulo, foi em 2017 ou foi em 2016 a outra vez. Eu não me lembro se teve mais alguma.
né? São muitas questões, a gente não lembra de todas, mas teve outra que era uma imagem, essa daí é muito marcante, por isso que eu lembro, que também era a mesma coisa. Então, sempre é isso. A trombectomia, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não é indicada. Aí eu fui ver um proctologista falando sobre o tema. Aí ele disse que cada vez mais está em desuso, porque nas primeiras 24, 48 horas é onde tem a dor máxima, que é quando geralmente o paciente já vai procurar e essa dor ela já vai regredir. Então não faz sentido fazer a trombectomia depois de 24, 48 horas. Como esse aqui está há 3 dias, aí que não faz sentido mesmo, porque a dor já está em redução, não está em ascenso. Ok? É isso aí. Observação aqui. Perguntaram, Rafael, mesmo que ele já tenha um filho do outro relacionamento, então a propedêutica, ele está falando da questão da infertilidade. A propedêutica é sempre a mesma. Espermograma, esferossalpingografia, porque podem sim ter alterações. Certo? Então, independente, o gabarito foi letra A, da 14. Independente, são os 2 primeiros exames que se pede para descartar, justamente para descartar, né? Da questão anterior. 16. Um lactente com 1 ano de idade passou a frequentar a creche há 2 meses e nesse período já apresentou 2 episódios de infecção de vias aéreas superiores. Há 3 dias, passou a apresentar quadro de febre, coriza hialina e tosse. Inicialmente seca, que evoluiu para a tosse produtiva. Importante. Há 24 horas foi levado pela mãe ao pronto atendimento e foi medicado com paracetamol, solução fisiológica nasal. Como não houve melhora do quadro, a mãe retornou ao pronto atendimento para nova consulta. Ao exame físico, está afebril, gemente, frequência respiratória alta, né? Ausculta pulmonar com roncos difusos e tiragem subcostal. Está parecendo o quê? Pneumonia, né? Pneumonia. A otoscopia observa-se hiperemia de membrana timpânica bilateral, oroscopia com leve hiperemia de pilares amidalianos, então não tem nem a otite média e nem tem a amidalite. Com base no quadro clínico, exame físico, diagnóstico, a conduta imediata são respectivamente. Bronquiolite, não. Bronquiolite, a gente não teria roncos nem tiragem. Poderia até ter tiragem, mas roncos não. Seria sibilos, né? Então, bronquiolite não. Pneumonia é o que eu acredito que é o correto. Amidalite viral não, porque só tem uma hiperemiazinha. Otite média aguda também não. E asma também não, né? Asma não tem, geralmente na asma, a gente pode ter até falta de ar, mas essa secreção, ela não é produtiva, não é tosse produtiva na maioria das vezes, né? Então, asma é mais tosse seca, né? E asma não tem febre, né? Então, ele teve quadro de infecção de vias aéreas superiores e tá com taquipneia e roncos difusos e tiragem subcostal. Isso aí vai mostrar mais um quadro de pneumonia, inclusive a tiragem subcostal é uma coisa que é preocupante, né? Então, pneumonia, encaminhar para a internação, criança de 1 ano de idade, né? Letra B. 16, letra B. É isso aí. OK? Eita, meu Deus. 17. Mulher de 22 anos de idade vem à consulta ambulatorial com diarreia há 6 meses. Apresenta cerca de 6 evacuações. Olha, diarreia de 6 meses. 6 meses. É crônico, meu amigo. Né? Já é uma coisa que eu tenho que pensar em alguns diagnósticos restritos. 6 evacuações por dia há 6 meses, meu amigo. Odor fétido, amareladas espumosas, agora, sem muco ou sangue. Paciente de 22 anos, não tem nem muco nem sangue. Então, não vou pensar, por exemplo, numa retocolite ulcerativa, numa doença de Crohn, que vai ter sim muco ou sangue. Negatenismo ou febre, piora com a ingestão de leite. Agora, isso aí é interessante. Piora com a ingestão de leite. Aí, o meu diagnóstico todinho, diarreia crônica, que piora com a ingestão de leite, eu vou pensar em alguma coisa em relação à intolerância à lactose, né? Tem cólicas eventuais e distensão abdominal gasosa. Teve perda ponderal de 5 quilos, faz sentido, diarreia crônica, né? Desde o início do quadro, é solteira, sem atividade sexual, nega o uso de drogas ou álcool, nega cirurgias prévias e ao exame apresenta-se índice de massa corporal de 22. Mucosas hipocrômicas, evidente perda de massa muscular, abdômen discretamente distendido por gases, sem ascite, visceromegalias ou tumorações. Agora, presença de lesões de pele de aspecto herpetiforme em tronco. Essas lesões de pele, elas podem dar em várias patologias. Eu sei que essas lesões de pele são mais características da doença celíaca. A gente escuta, né? Dermatite herpetiforme relacionada à doença celíaca. Mas qualquer patologia
de má absorção pode também causar dermatite herpetiforme também, certo? Não é só a doença celíaca. E aí, onde é que tá? O paciente apresenta a piora com a ingestão de leite, certo? Não é piora com a ingestão de glúten, né? Com a ingestão de leite. Não é com bolacha, não é com nada. Ele fala que é com leite. Tem dermatite herpetiforme, só me mostra que é uma doença por falta de má absorção, né? Uma diarreia crônica. Então, existem dois diagnósticos diferenciais principais aí, que é a celiaquia e a intolerância à lactose, certo? São os dois diagnósticos principais, mas será que foi aleatório que ele colocou piora com a ingestão de leite? A celiaquia não tem piora com a ingestão de leite. Então, por isso que eu não quero pensar que seja celiaquia. De qualquer forma, é um quadro de alteração da absorção, um quadro que está causando diarreia crônica, e o exame, a resposta para essa pergunta poderia ser o exame utilizado para qualquer uma dessas duas patologias. Vamos ver. Tomografia computadorizada de abdômen seria o exame que eu faria? Não. Para poder saber, se fosse celiaquia, eu podia pedir os anticorpos, que eles seriam mais uma triagem, e a gente já faria a dieta livre de glúten, já direto. A gente não pediria biópsia. Para dar o diagnóstico definitivo, eu teria que pedir uma biópsia para diagnóstico definitivo. Se faz o diagnóstico definitivo, no caso de celiaquia, não. Somente com os anticorpos, que é o diagnóstico, assim, não definitivo, a gente já inicia o tratamento. Retossigmoidoscopia com biópsia de mucosa retal. Não estou pensando em retocolite ulcerativa, doença de Crohn, nada disso. Eu estou pensando mais, não é doença intestinal inflamatória, eu estou pensando em uma intoxicação ou então uma, intolerância. Estou pensando em intolerância, essa é a palavra, intolerância. Colonoscopia com biópsia de mucosa de sigmoide, não, sigmoide não, é mais intestino delgado, né? Estudo radiológico do trânsito intestinal delgado, não é isso não. Endoscopia digestiva alta com biópsia do duodeno, o problema está no intestino delgado, na absorção. Agora, esse é o exame principal para o diagnóstico vamos dizer, diagnóstico de certeza da intolerância à lactose, né? Mas também pode ser usado também na celiaquia. Então, descobriríamos as duas coisas como diagnóstico definitivo pelo mesmo exame. Então, resposta letra E. De qualquer forma, para mim, parece mais uma intolerância à lactose por esse dado que ele disse que ele piora com a ingestão de leite. Algumas pessoas podem dizer que a dermatite herpetiforme é muito característica da doença celíaca, mas aí eu reitero que ela pode acontecer em outras doenças absortivas também. Então, fica aí a pergunta, o gabarito não é para você dar o diagnóstico, e sim para dizer o melhor exame. Esse exame serviria para qualquer uma das duas. Na minha opinião, está parecendo mais uma intolerância à lactose. Certo? Então, deixei a minha opinião. O gabarito é letra E, 17, né? Letra E. E é isso aí. Na minha opinião, parece mais intolerância à lactose, e algumas pessoas vão dizer que isso aqui está com mais um cara de celiaquia, mas de qualquer uma das duas, qualquer um, não dá para dar o diagnóstico somente com a descrição. A gente teria que pedir outros exames para poder chegar no diagnóstico. Certo? Então, resposta, letra E. Né? É isso aí? Meu amiguinho. 18. Mulher com 48 anos de idade, durante investigação laboratorial de rotina, em ambulatório de clínica médica, é surpreendida com o achado de aminotransferase cerca de 2 vezes o limite superior da normalidade. Na investigação de órgãos e sistemas, a paciente relata apenas cansaço frequente. Foram solicitados marcadores virais de hepatites, os quais revelaram, anti-HVA e IgG não reativo, não tem hepatite A, nunca teve, porque não tem IgG, então nunca teve. Antígeno S não reativo, nunca teve. Não tem, né? Não tem hepatite B, antígeno S da hepatite B negativo. Anticorpo IgG não reativo, ou seja, nunca teve contato com hepatite B. Não foi vacinado. Anti-HVC reativo. Aí tem o antígeno para hepatite C. Então, isso aqui é hepatite C. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vacinar para hepatite A e para hepatite B, né? Que ele nunca teve contato. Diante dos resultados foram adicionados à investigação, a solicitação de PCR quantitativo para hepatite C, genotipagem para hepatite C, ultrassonografia abdominal e indicada a vacinação para hepatite A e B. No encaminhamento para hepatologista, o conjunto de resultados que indicaria a maior probabilidade de resposta virológica sustentada para o tratamento retroviral com ribavirina e interferon pré-quilado é. Então, observação em relação a essa questão. Vejam.
O tratamento da hepatite C, eu vou dizer de novo, pode ser que alguém não escutou, a gente já falou isso daí, ó, desde 2020, da prova de 2020. Eu tô falando a mesma coisa. Mas eu vou falar de novo. O tratamento da hepatite C, ele mudou. Antigamente, o tratamento era voltado principalmente para o genotipo 2. Era o genotipo que responde melhor a ribavirina e interferon prequilado. É o genotipo 2 que responde a essas drogas. Então eu poderia responder essa questão atualmente, porque ele ainda responde a essas drogas. Qual é o melhor genotipo que responde a essas drogas? É o genotipo 2, certo? O genotipo 2 é o melhor. Então a resposta seria letra E. Não influencia as outras coisas. O que dá a resposta ao tratamento, a droga determinada, é o genotipo do vírus, certo? Agora, o genotipo 1 respondia pior a esse tratamento antigo. Só que acontece um problema. O genotipo 1 é o que tem maior quantidade no Brasil. O genotipo 1 e depois o genotipo 3. O genotipo 2 vem em terceiro lugar. Então, por isso foi mudado o tratamento da hepatite C. Agora o foco do tratamento é no genotipo 1, que é o que tem maior prevalência no Brasil. Entendeu por quê? Então, por isso que o genotipo que mais responde ao tratamento atual é o genotipo 1. Por quê? Porque mudaram o tratamento para focar no genotipo 1, que é o que tem maior quantidade, ok? Genotipo 1 e genotipo 3. O genotipo 3, ele tem uma característica que ele causa maior fibrose, ok? Não é a fibrose, não é o número de cópias que vai determinar se ele responde melhor ou pior ao tratamento. O que determina é o genotipo. Quanto melhor, o genotipo que responde melhor ao tratamento atual é o genotipo 1, ok? Sofosbuvir, velpatasvir, são as drogas que são utilizadas hoje no tratamento. Não é utilizado a ribavirina associada a essas drogas. Também tem outras drogas, não tem só essas não, mas as drogas atuais, elas são melhores para o genotipo 1. Essas drogas aqui, ribavirina e interferon prequilado, eram para o genotipo 2. Então esse genotipo 2 era o genotipo mais afetado por essas drogas. Hoje em dia, sulfosbuvir, telapresvir, ribavirina, 24 meses, genotipo 1. Esse é o genotipo que é mais afetado pelo tratamento atualmente, certo? A resposta dessa questão é a letra E, porque nessa época, antes de 2019, o tratamento era focado no genotipo 2. Hoje, o tratamento é focado no genotipo 1, porque é o que é mais prevalente. Pela milésima vez eu estou dizendo isso aqui, mas para que fique registrado, para que se você assistir só essa questão, você não esqueça que o tratamento mudou da... Aí o cara manda uma pergunta para mim, Rafael, mas a questão de 2013, meu amigo, 2013 faz tempo, viu? Estamos em 2021 e você está falando da questão de 2013, né? Eu falo isso aqui, aí o cara me manda uma questão de 2012, não é nem 2013, 2012. Rafael, mas nessa questão diz que é genotipo 2. Aí eu tenho que explicar isso de novo, porque o cara parece que não entende. Já falei, melhor do que isso não tem, mais do que isso não tem como falar, né? Certo? Sulfobusvir, telapresvir e ribavirina. São as três principais drogas que são utilizadas. Mas você coloca aí tratamento da hepatite C, vai aparecer na internet tranquilamente. Certo, meu amiguinho? Então, pela milésima vez, é por isso. Não me mandem questão de 2008. O cara me manda questão de 2008. Rafael, mas nessa questão, o tratamento da hanseníase era diferente, Rafael. É, meu amiguinho. O tratamento ele vai muito. Estamos em 2021. Lembre disso, né? Vamos lá. Mas, outra questão que temos um ponto para abordar. Tá vendo aí? Eu aproveito as questões para mostrar coisas, como eu aprendi, como é na realidade, e aí vamos... É coisa para discutir demais. Questão 19. Vamos aqui. Mulher com 25 anos de idade, no Ligesta, procura o ambulatório de mastologia relatando ter notado a presença de nódulo na mama esquerda há 2 meses. Faz uso de anticoncepcional combinado oral. Nega a história familiar de câncer de mama. Ao exame, palpa-se nódulo de consistência fibroelástica, de contornos regulares, móvel, indolor, medindo cerca de 3 centímetros. Com o quadrante superexterno da mama esquerda, a conduta imediata indicada é... Veja, onde é que estamos? Ambulatório de mastologia. Estamos na unidade básica de saúde? Não, né? Não estamos na unidade básica de saúde. Quem é que atende no ambulatório de mastologia? Meu amigo, ambulatório de mastologia deve ser, pelo menos algum especialista, né? No ambulatório de mastologia,
deveria, pelo menos, ser algum especialista. Não deveria ser um médico generalista no ambulatório de mastologia. Não é isso? Não é verdade? Agora, estamos na unidade básica de saúde. É diferente. Quem está lá é um médico generalista. Então, leve em consideração isso daí. Ok? Mas vamos lá. Faz uso de anticoncepcional combinado oral, nega história familiar de câncer de mama, ao exame palpa-se nódulo de consistência fibrelástica de contornos regulares, móvel, indolor, medindo cerca de 3 centímetros. Enquadrante superexterno da mama esquerda. A conduta imediata indicada é. Então, tá lá o ginecologista, o mastologista, no ambulatório de mastologia. Ele palpa um nódulo. Esse cara, ele tem experiência, certo? Ele tem experiência em nódulos mamários. Ele tá lá para fazer isso. Ele tem expertise, não tem expertise? Então, para esse profissional, faz sentido ele, o mastologista, fazer uma punção aspirativa com agulha fina, porque ele tem experiência em fazer isso, certo? A punção aspirativa em agulha fina, no contexto apresentado na questão, faz sentido. Agora, vamos lá. Outra coisa totalmente diferente, que essa é a diferença, a realidade, é o quê? Na unidade básica de saúde, quem está lá, você, meu amiguinho, eu e você, estamos lá, nós não somos, teoricamente, mastologistas, não somos ginecologistas, não temos experiência em realizar a punção aspirativa com agulha fina. Não temos experiência. Se aparece uma questão dizendo que você é um médico generalista da unidade básica de saúde, qual é o procedimento que você realizaria? Não seria a punção aspirativa com agulha fina, né? Porque você não tem experiência para fazer a punção aspirativa com agulha fina por aí. Então, o que é que o Ministério da Saúde ele recomenda no diagnóstico precoce disso daí nas unidades básicas de saúde? Por exemplo, o ginecologista, ele faz o PAP aqui, ele já observa e já faz a colposcopia junto. PAP e colposcopia. Mas nós, como médico generalista, a gente vai fazer colposcopia? Não. É diferente, meu amiguinho. Então a gente não pode misturar as coisas. Aqui estamos falando do ambulatório de mastologia. A resposta aí é a punção aspirativa com agulha fina. Agora, se estivermos em UBS, nós, médicos generalistas, não vamos fazer punção aspirativa com agulha fina. Certo? O que a gente vai fazer é mandar a paciente para fazer uma mamografia junto com outra mamografia. E é isso que recomenda o Ministério da Saúde, porque você vai fazer a mamografia, vai dar bira de 0, porque a mama é densa. E aí você vai fazer ultrassonografia. O ginecologista não faria isso, ele faria uma ultrassonografia já direto. Mas a recomendação do Ministério da Saúde, dizendo que o melhor exame para avaliação de nódulos mamários é a mamografia. Ok? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Infelizmente, não sou eu que faço a recomendação. É o que está escrito lá. Você pode procurar. Procure alguma recomendação de fazer punção, aspiração com agulha fina. Não vai encontrar. Rafael, mas na questão do INEP, porque quem fez essa questão aqui, possivelmente, foi um médico especialista. E em 2013, hoje em dia, eles não fazem mais dessa forma. Então, é mais criterioso, né? Nesse tempo, não existiam recomendações do Ministério da Saúde para fazer a mamografia como primeira escolha. Eram outras recomendações. Estamos falando de uma questão de 2013, dentro do ambulatório de mastologia. Mas agora existem recomendações para se fazer na unidade básica de saúde o diagnóstico precoce. E qual é a recomendação? O diagnóstico precoce. O exame mais barato, mais rápido a ser feito é a mamografia. Imagine você chamar o paciente para fazer uma punção aspirativa com agulha fina. É um exame que precisa de um especialista para fazer, certo? Então, no ambulatório de mastologia faz sentido. Ok? Você entendeu a diferença? Então, estamos falando de recomendações dentro da unidade básica de saúde. A recomendação, você generalista, é encaminhar o paciente para fazer uma mamografia e se dá bira de 0, ele faz uma ultrassonografia, certo? Mas no ambulatório de mastologia, em 2013, fazia mais sentido pedir uma punção aspirativa com agulha fina. Se você for fazer uma questão de residência, pode ser que a resposta seja punção aspirativa com agulha fina, ainda hoje em dia. Mas para a prova do Revalida, o exame a ser solicitado é a mamografia. Isso não é rastreamento. Lembrando, isso aqui não é uma questão de rastreamento. Como é que é feito o rastreamento? O rastreamento é feito com mamografia a partir dos 50 anos, né? A partir dos 50 anos. E para pacientes que têm risco, ela é feita a partir dos 40 anos.
Não estamos falando de rastreamento. Estamos falando de uma paciente que apresenta um nódulo de mama. Isso possivelmente é um fibroadenoma. E como é que eu diagnostico fibroadenoma? Com a mamografia, meu amigo. Não é de outro jeito. Então, mamografia é feita. Certo? Recomendações atuais é fazer... Mas ela tem 25 anos. Ah, por que não se faz mamografia em pacientes de 25 anos? Porque a mama é densa. Você vai fazer a mamografia, a mama vai ser densa, você não vai visualizar, vai dar bira de zero. Aí o que você faz? Você complementa a mamografia com uma ultrassonografia. Mamografia mais ultrassonografia vai dar a imagem de um fibroadenoma. O BIRADS 2, lá, BIRADS 2, BIRADS 3, que seja, você vai ver lá o fibroadenoma. Acho que é BIRADS 3 o fibroadenoma. BIRADS 3, BIRADS 3. BIRADS 3 você vai ver lá. E aí você vai partir. Se for um cisto, aí sim você pode encaminhar a paciente para fazer uma punção aspirativa com agulha fina. Essa é a recomendação atual. Dentro desse contexto da questão, de novo eu vou dizer, uma paciente no ambulatório de mastologia sendo atendido por um mastologista, ele na hora ele vai fazer uma punção aspirativa por agulha fina. Então perceba, uma coisa é a conduta do médico generalista, uma coisa é a conduta do médico mastologista, uma coisa é a conduta do médico cirurgião. Cada um tem a sua conduta. Você, como generalista, você não vai fazer a cirurgia, a apendicectomia, né? Você não vai fazer a apendicectomia. Ou você vai fazer? Não, não é você que faz. Mas você interna o paciente, dá hidratação, dá analgesia, sondagem. O que você faz é isso. E esse contexto eu aprendi fazendo questões da prova prática. Quando você vai para questões da prova prática, você percebe bem essas diferenças. Então, cuidado. Observe nas questões quem é e onde está, para você poder responder. Nesse caso, punção aspirativa com agulha fina faz sentido, né? Porque ele vai diferenciar já ali na hora se o nódulo é cístico ou ele é sólido. Mas se o nódulo for sólido, ele vai pedir uma mamografia junto com a ultrassonografia. Ok? Você, como generalista, você não vai pedir uma punção aspirativa com agulha fina. Você vai pedir uma mamografia associado à ultrassonografia, se tiver necessidade. Primeiro que você pede a mamografia e depois você pede a ultrassonografia. Ok? Beleza? Entendido? Então essa é a lógica do Ministério da Saúde. Mas, Rafael, a paciente tem 25 anos. Né? Por incrível que pareça, né? A idade ela é importante para o rastreamento, não para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito com mamografia e, se tiver necessário, a ultrassonografia. Ok? Entendido? É isso que você vê nas questões atuais. Ele não vai mostrar que você está no ambulatório de mastologia. Ele vai mostrar que você está na unidade básica de saúde. Certo? Olha, e eu tenho certeza que vão me mandar muita pergunta dessa questão ainda. Ainda tenho certeza que ainda vai ter gente. Mas, Rafael, mas no livro tal. Aí me mostra uma referência de 1998. O cara me mostra uma referência. Mas, Rafael, né? É assim. Meu amigo, para dizer um negócio desse, eu procurei, viu? Mas eu procurei. Tentei, encontrei, fui lá, recomendação do Ministério da Saúde, e não tinha dizendo, ia para outro lugar. Se você for ver recomendações para a prova de residência, é outra coisa. Quero que você encontre recomendações do Ministério da Saúde, ok? Então veja onde você está. Ambulatório de mastologia, punção aspirativa. O BS não dá para fazer punção aspirativa. Você vai ter que fazer a mamografia, ok? Entendido? Certo? Né? É a mesma coisa da questão que a gente fez hoje, discursiva de manhã. O melhor para o paciente que tem impetigo, depois tem glomerulonefrite pós-estreptocócica, não faz sentido pedir o ASLO, né? O ASLO não vai dar, muitas vezes, resposta positiva. Mas na UBS é o exame que você tem. Você não tem o anti-DNA B para pedir. Então você pede o ASLO, porque é o contexto de UBS que você está. Lembre sempre disso. Você está na UBS, meu amiguinho. Na UBS, não é no ambulatório de mastologia. Certo? Então, quem fez essa questão foi um especialista lá, né? Antigamente era assim, né? A gente aprendeu, eu aprendi isso na faculdade. Punção aspirativa com agulha fina, diferencia entre nódulo cisto e nódulo sólido, e a partir daí, se for sólido, você pede uma mamografia, se for cístico, você já resolveu ali. Foi isso que eu aprendi, mas não é a recomendação do Ministério da Saúde para a UBS. O que é que eu vou fazer? Né? Então, fica aí a minha dica para você. Agora pode procurar, fica à vontade, viu? Procure recomendações aí
você vai encontrar milhares. Só no Ministério da Saúde. 20, questão 20. Tá vendo aí? É polêmica, meu amigo. Polêmica. Por isso que eu tô dizendo aí, ó. Ninguém... O cara não tem coragem de fazer essas questões. Quem tem coragem de fazer essas questões sou eu, que sou maluco. Não era mais fácil eu pegar uma questão já prontinha, já com o que eu quero mostrar, né? Pega uma questão aí. Era muito mais fácil eu pegar uma questão mostrando o que eu quero. Aí eu facilitava a minha vida. Aí o cara aceitava. Mas como eu mostro uma questão antiga, que está desatualizada, aí o cara vai olhar para mim e dizer, eita, esse bicho não sabe o que está dizendo, não. Mas, de qualquer forma, eu estou fundamentando as coisas que eu estou dizendo, né? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Lembre que o meu objetivo aqui não é esgotar o tema. Fique à vontade para procurar referências. E se você encontrar uma referência do Ministério da Saúde dizendo para fazer a punção aspirativa com agulha fina, mande para mim, que eu ficarei muito feliz. Eu procurei, busquei incessantemente, e todas as vezes a recomendação é mamografia, e se precisar faz a ultrassonografia, né? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Vamos lá, continuando aqui. Questão 20. Em uma pequena cidade de 8 mil habitantes, foi iniciada uma nova gestão municipal que buscou implementar o modelo de estratégia da saúde da família. A população, entendendo que o atendimento poderia piorar, reagiu negativamente. A fim de sensibilizar a população em prol da consolidação do modelo, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde foi mobilizada. Para alcançar esse objetivo, durante uma reunião com a comunidade, a equipe explicitou os princípios do novo modelo. Entre os argumentos apresentados abaixo, qual seria o correto para a equipe utilizar? Letra A. A realização da territorialização possibilitará a identificação das fortalezas e fragilidades dos equipamentos da comunidade. Perfeito, tá certo. A territorialização, ela baseia-se em encontrar uma população num local que tem as mesmas características culturais e necessidades de saúde, fazendo com que você tenha um atendimento padronizado dessa área, né, de acordo com as necessidades da comunidade. Então, a letra A está certo. Né? Já está certa a letra A, mas vamos ver o outro. No processo de adscrição da clientela, as famílias que não forem previamente cadastradas não serão atendidas pela equipe de saúde. Que conversa é essa? São, inclusive até estrangeiros são atendidos. Então, a letra B está errada. A mudança de um modelo assistencial preventivo para um curativo será positiva, pois beneficiará as pessoas com doenças crônicas. Não muda de preventivo para curativo, ao contrário, muda de curativo para preventivo, né? Então o foco está na prevenção, né? Atenção primária. Letra D. Com a implementação da estratégia, o atendimento será hierarquizado, certo? Isto é, antes da consulta médica, haverá consulta de enfermagem. Olha que terrível, né? Isso daí. Hierarquia nesse sentido, não. Hierarquizado significa que ele tem níveis de atenção diferentes, mas não que um profissional manda no outro. Não é isso que quer dizer hierarquização. Letra D está errado. O novo modelo terá como objetivo realizar promoção e prevenção à saúde, o que praticamente elimina a necessidade de atendimentos individuais? Não. De jeito nenhum. Não elimina, não. Continuam atendimentos individuais. Conversa essa. Letra E está errada. Então só poderia ser a letra A e a que está correta. Linda, maravilhosa. Mas as questões de preventivo hoje em dia, elas são mais lindas ainda, né? As respostas são bem... aquele negócio que não tem contestação, né? 21. Criança de 9 anos de idade, previamente ígida, desenvolveu o quadro de astenia há 2 dias. Às 6 horas passou a apresentar alguns episódios de vômito, dor abdominal, poliúria e polidipsia. Foi levada pela mãe ao pronto-socorro, onde chegou com um quadro de desidratação e confusão mental. O plantonista solicitou gasometria arterial, que apresentou o seguinte resultado. pH 7,2, pH baixo. PO2 de 75, PCO2 de 30. Bicarbonato menor do que 15. Excesso de base de menos 18. Olha, pH baixo. Bicarbonato menor do que 15. E eu tenho sinais de diabetes. O que é isso daqui? Cetoacidose diabética. Criança de 9 anos que tem poliúria, polidipsia, tem pH baixo, tem bicarbonato baixo, cetoacidose diabética, meu amigo. Resposta, cadê? Cetoacidose diabética, resposta letra A. Eita mamão com açúcar, menino. Não é não? Agora eu vou perguntar para você. Quantas questões a gente já fez de cetoacidose diabética? Incontáveis. Se eu tiver que apostar que vai cair cetoacidose diabética, eu vou apostar o quê? Que vai cair. Todo ano cai diabetes,
cetoacidose diabética. Todo ano cai. Todo ano cai. Seja na prova objetiva, na discursiva ou na prática. Todo ano cai. Então, meu amigo, esse é um assunto que você tem que saber. Indo e voltando. Você vai buscar o quê? Diabetes, criança diabetes tipo 1, né? Criança com diabetes, que tem pH baixo, que tem bicarbonato menor do que 15 e que tem glicemia alta. Que é isso aí? Cetoacidose diabética. Pode dizer que tem cetonúria, né? Pode dizer também. É isso aí. 22. Primípara, quinto dia pós-parto. Procura unidade básica de saúde, queixando-se de dor e inchaço nas mamas. Olha. Primípara com dor e inchaço nas mamas. Você vai pensar em quê? Já de cara. Ingurgitação mamária, meu amigo. E você tem que lembrar que você nunca vai contraindicar o aleitamento materno. Meu amigo, é muito difícil que você tenha uma questão que a resposta seja contraindicar o aleitamento materno. É muito difícil. Se você já vê, já possivelmente, olha, suspender a amamentação, suspender o aleitamento. Meu amigo, isso aqui vai estar errado, na maioria das vezes. Mas vamos continuar lendo, né? Relata que seu filho chora constantemente e que ele é preguiçoso para sugar o leite. Ao exame físico, mamas volumosas, brilhantes, endurecidas, dolorosas, com calor local. Isso é o quê? Ingurgitação. As areolas apresentam-se tensas e mamilos planos. Com base nos dados clínicos apresentados, a conduta correta a ser orientada é... Tá vendo aí? Menino, mas pelo amor de Deus. Manter o aleitamento materno exclusivo sob livre demanda. Ok. Corrigir a pega. Ok. Aumentar a frequência de mamadas. Ok. Realizar a ordenha manual antes da mamada para diminuir a tensão da auréola. Ok. Recolher o sutiã, recomendar o uso de sutiã com alças que sustentem as mamas. Nem apertado e nem folgado. Sustentem as mamas. Menino, que coisa linda. 22 a letra A? É lógico. Eita. Suspender. Que conversa é essa? Antibiótico terapia? Por quê, meu amigo? Ingurgitação mamária. Antibiótico terapia? Pra quê? Não tem nada, não tem nem febre, não tem alteração do estado geral. Não, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não. Você dizer que essa questão tá difícil, não faça isso com o meu coração. Meu coração não aguenta essas conversas. 23. Criança do sexo masculino com 7 meses de idade começou a apresentar crises de choro injustificado, intercaladas com um período de acalmia. Tem leve distensão abdominal, principalmente em quadrante superior direito, e vômitos de conteúdo alimentar há cerca de 2 dias. Hoje pela manhã, a mãe notou fezes de conteúdo contendo substância gelatinosa de cor róseo avermelhada. Eita, já pensei agora. Foi, eu pensei. Eu disse, que? Vômitos, distensão abdominal. Parece até que uma criança de 7 meses com abdômen agudo. O que é que pode ser? Sabe uma patologia que causa isso? Invaginação intestinal, intussuscepção intestinal, né? Que dá justamente essa fezes de conteúdo gelatinoso cor róseo avermelhada, né? O que a motivou a procurar o serviço de pronto atendimento. Ao exame, a criança se apresenta inquieta e chorosa. Ó, essa negócio aqui, ó. Choro injustificado, intercalados com período de acalmia. Distensão abdominal, em quadrante superior direito. Olha, só faltou falar uma palpação de uma massa tubular. Lembra disso? Massa tubular? Meu amigo. Olha, uma criança novinha. O que é que pode causar vômitos numa criança novinha? Né? Vômitos. Se for logo recém-nascido, ele está emagrecido e vomita constantemente e está ali ansioso para comer, pode ser uma hipertrofia pilórica, né? Não é verdade? Pode ser por isso. Agora aí não. Aí é um quadro que apareceu de repente aos 7 meses. Está só há 2 dias e tem saída dessa substância gelatinosa cor róseo avermelhado. Isso aí é invaginação. É diferente, meu amigo, é diferente, né? Veja que o outro já começaria do comecinho lá, né? Já no recém-nascido. Ao exame, a criança chorosa, ruídos abdominais estão presentes, levemente aumentados. Tá vendo isso aí o quê? Timbre metálico. É um abdômen agudo obstrutivo numa criança de 7 meses. Que é isso aí? É invaginação, meu amigo. O que é que dá? O que é um abdômen agudo obstrutivo em uma criança de 7 meses? Sabe o que poderia ser também? Divertículo de Meckel, poderia ser, né? Também poderia ser. Na palpação abdominal, evidencia-se uma tumoração fusiforme em hipocôndrio direito. Já foi. Oxi. Sem sinais de irritação peritoneal. Com base nessas informações, pode-se afirmar que
Na investigação por imagem, a presença de sangue nas fezes contraindica o enema baritado. A radiografia simples de abdômen deve mostrar uma imagem dupla bolha. Não. A tomografia computadorizada é superior ao enema para acompanhar a redução hidrostática. A ultrassonografia de abdômen deve mostrar uma imagem de alvo ou pseudorrim no quadrante superior direito. É isso aí, né? A imagem de alvo, né? A invaginação tem essa imagem de alvo. Fácil. Demais. Menina, é muito fácil essas coisas, pelo amor de Deus. É sempre a mesma coisa, sempre igual. É só fazer as questões, não tem segredo não. 24. Ah, você é muito soberbo, Rafael. Tudo pra você é fácil. Eu quero ver você fazer a prova do Revalide. Eu não fiz a prova do Revalide, não passei na primeira fase. É besteira. Agora, não é menosprezando aqueles que não aprovaram. Veja, não entenda errado o que eu estou dizendo. Existem coisas que são esperadas e coisas que são inesperadas. Você chegar lá e de repente você ficar ansioso, nervoso, esqueceu alguma coisa, isso aí é inesperado. Por isso que a gente treina tanto fazer questão. Porque as questões... Não, seja sincero comigo. As questões são fáceis. Porque a gente fez todas as provas. Então a gente já percebeu o padrão. A primeira vez que a gente fez as questões foi difícil, né? Foi difícil. Mas depois a gente foi... Aí repetiu. Aí você já sabe. Você já espera. É por isso que é fácil. Não é porque a questão é fácil. É porque a questão é sempre a mesma. Então um negócio que você faz toda hora, você cria expertise naquela coisa. Então é por isso que eu estou dizendo que as questões são fáceis. Não porque menosprezando as pessoas que não conseguiram aprovar. Não é essa a minha intenção. O cara desaprova ou porque ele não treinou o suficiente as questões, ou porque teve algum problema lá na hora. Ele ficou ansioso, ficou nervoso, perdeu tempo, ficou voltando nas questões. Então essas estratégias que a gente fala direto, nós já falamos várias vezes. Mas as questões, depois de fazer tantas vezes, se tornam fáceis. 90% das questões são fáceis para a gente, porque a gente já repetiu elas várias e várias, inúmeras, inconstantes vezes. Não é verdade? É verdade. Então, não pense que eu estou menosprezando o conhecimento de ninguém, não. Simplesmente eu estou dizendo aí uma realidade, né? E eu provo aqui para você, que eu faço as questões com você aqui, né? Ao vivo. 24. Homem com 60 anos de idade, obeso, procurou o setor de emergência de um hospital público com queixas de dor na panturrilha esquerda e edema de membros inferiores. Dor na panturrilha esquerda e edema de membros inferiores. Após uma viagem de ônibus de 12 horas de duração. Ah, agora eu entendi. Esse cara teve o quê? Uma trombose. Não foi não? Olha, por que ele diria isso? Uma viagem de ônibus de 12 horas de duração, o cara teve edema nos membros e teve dor na panturrilha esquerda. Isso aí tá parecendo o quê? Uma trombose, não é verdade? Um cara de 60 anos, um idoso, parado muito tempo, trombose, meu amigo. Não é verdade? Evoluiu com dispneia súbita. Ó, o cara teve uma trombose na perna. E de repente, dispneia súbita. O que aconteceu? Esse trombo quebrou, virou um êmbolo, o êmbolo viajou, chegou lá no pulmão e gerou um TEP. Olha. Eita, meu Deus. Sem melhora com a mudança postural. Além de hemoptise e taquicardia, fazem parte do score de Wells. Olha. Eita, bom demais. Olha, antecedente de trombose venosa profunda ou imobilização, hemoptise, taquicardia, idoso, isso aí é trombose venosa profunda, meu. Trombose venosa profunda. Aí, a ausculta pulmonar revelou presença de crepitações no terço médio de ambos os pulmões. A hipótese diagnóstica principal e a opção terapêutica recomendada são, respectivamente, tromboembolismo pulmonar agudo, heparina de baixo peso molecular associada a trombose. Pneumotórax não, infarto não, pneumonia não, derrame pleural não. Tromboembolismo pulmonar agudo. Né? TEP, letra A, resposta letra A. Eita, meu Deus. Então é isso aí. Se você gostou da live, escreva aí #LiveTop. Se você não gostou também, escreva aí mesmo que você não gostou, que eu quero saber. E se você é o eremita trancado numa caverna, sem mais nada para fazer, só estudar, escreva aí #Noia, #eremita. Nos vemos na nossa próxima live e tchauzinho para todos. Papai do céu abençoe vocês. Até mais. Tchau.